E aí, gente, aqui é o Kovacs, canal Comedy React, e vamos reagir ao o que a Bad and Friends Fit Hamlet Out da Reply. Bad, Bad and Friends são uma história bem legal. Faz tempo que eu não escuto. Eu vi de um vídeo lá de uma guria que falava sobre a Uji Undertale, falando sobre Bad and Friends. Eu escutei, eu achei interessante, mas nunca segui muito à frente. Só escutava. Do canal da Reply, maravilhosa, como sempre. Vamos logo reagir a esse vídeo aqui. Bacana. Aqui em cima tem um QR Code, se quiserem doar alguma coisa ali pra me ajudar a comprar o modelo VTuber. Deixa o like aqui, deixa o like lá. E vamos nessa. Opa, meu nome é Reply, Oi, e Reply. hoje eu quero falar daquele momento na sua vida em que tudo, absolutamente tudo, dá errado. Não só isso, mas eu quero propor uma reflexão sobre um dos maiores questionamentos da humanidade e dar a conclusão que eu cheguei sobre isso. Cá entre nós, a introdução na verdade era: e hoje eu vou estragar sua infância, falar sobre um nicho muito específico de rap e discutir filosofia. Mas eu achei que Rap? Pera, eu me quebrei todo rapidinho, gente, perdão. Vou voltar aqui um pouquinho aqui. errado. Não só isso, mas eu quero propor uma reflexão sobre um dos maiores questionamentos da humanidade e dar a conclusão que eu cheguei sobre isso. Cá entre nós, a introdução na verdade era: e hoje eu vou estragar sua infância, falar sobre um nicho muito específico de rap e discutir filosofia. Mas eu achei que seria justo começar um pouco diferente, até porque temos convidados. E pra falar de todos esses temas, eu vou usar uma trend artística que tá circulando há pelo menos 10 anos na internet. A verdade é que conforme o tempo avança, as pessoas vão amadurecendo, e o fascínio por vilões se torna algo natural, aumentando na mesma medida em que a complexidade dos personagens vai sendo introduzida nas histórias. Diferente de gostar de um personagem bom porque ele é bom, ou de um personagem mau porque ele é mau. Tipo Joseph e tipo Nadir. Jonathan e o Jill. Tipo isso. Personagem bom e personagem mau. Conforme as pessoas crescem, a tendência de interesses cai em personagens mais complexos. E isso é porque você também vai se tornando complexo. Você vai descobrindo seus sentimentos e qual é o seu lugar no mundo. E você acaba percebendo que o mundo não é preto no branco, mas uma mistura de cores. Então, vamos falar sobre gostar de vilões para começar. Um dos grandes problemas para escritores iniciantes, na verdade, é que é muito mais fácil criar um vilão empático pro público, com justificativas para ele ter se tornado mal, do que um herói com justificativas para se tornar bom. Ser uma pessoa boa é a norma. Você é criado pra ser bom. Se tudo der certo na sua vida, você vai ser bom. Ser bom acaba se tornando o natural e o esperado. E embora seja o que se espera de todo Eu sou uma pessoa boa. mundo, por ser um padrão inalcançável, acaba sendo menos interessante do que uma história que tem o objetivo de te entreter mostrando alguém que falhou, como você. Então surge uma Me chamou de fracassado assim do nada, mano. dúvida, que ficou muito famosa num quadrinho da Piada Mortal, num confronto entre o Coringa e o Batman. Será que um dia ruim bastaria para converter uma pessoa boa em uma pessoa má? Todos esses questionamentos que são feitos tanto em narrativas quanto na vida real sumarizam a existência do Bad End Friends, que é a trend que eu quero falar e acaba ressoando com isso. Basicamente a ideia é pegar um personagem considerado o herói da história, uma pessoa com um bom caráter, e dar a ela o pior final possível. Geralmente isso é feito no confronto final ou em um momento em que o personagem chegou muito perto de perder tudo. Ou seja, amigos que tiveram um final infeliz. Pra ser sincera, eu já conhecia muito bem todas essas histórias que eu vou falar, porque eu tenho um passado fanfiqueiro, mas eu só Eu também. Nunca fui de ler fanfic, não sabia ler direito. Mas eu sempre ficava assistindo comics do YouTube, sabe? fui lembrar disso e associar com arte porque recentemente eu caí no mundo dos raps de anime e eu vi essa pérola aqui que me botou pra Isso aqui é uma delícia, essa música é uma delícia, misericórdia. Nossa, a música é muito boa. pensar. E pra gente pensar melhor sobre isso, eu acho que é mais justo explicar os personagens. Do nada um vídeo aqui, você assim, vídeo de Advent Friends. Eu acho que ela assistiu essa música é muito boa. E ela falou assim, vou rever, vou reler ali. E ela falou, caraca, vou fazer um vídeo. E aí, perdão. É claro que eu quero fazer Opa, fiz besteira. isso de um jeito bem prático e sem spoilers, porque eu respeito você. Então eu marquei aqui embaixo o tempo de falar de cada série. Assim você pode pular as que você não viu e vai querer ver. Beeper. Tô tranquilo.
Beeper é o Dipper de Gravity Falls. Foi o primeiro e provavelmente quem inaugurou a tendência nessa modernidade. Sim. O Dipper, no caso, ele foi possuído pelo Bill Cipher. Nesse universo alternativo, o Dipper e a Mabel não conseguiram tirar o Bill do corpo do Dipper, no episódio Ópera de Meias. Nesse episódio, depois do Dipper ficar tentando decifrar um código por várias e várias noites, ele atinge seu limite máximo de tentativas de senhas, e vê que todas as respostas que ele tanto buscava iam se autodestruir. Então chega o Bill Cipher, um demônio interdimensional que propõe: você tem tantos fantoches, eu te dou a senha se você me dá um deles. Mas quando o Bill vai escolher um dos fantoches, ele escolhe o corpo do Dipper. A mente do Dipper acaba se separando do próprio corpo, tendo que ver à distância o demônio quebrar o computador. No show, ele é derrotado pelos gêmeos, mas nessa realidade alternativa, é ele que prevalece. Recebeu pela comunidade a música Wolf in Sheep's Clothing como um tema principal, uma escolha bem óbvia, eu diria. Beast Weird. Pertencendo ao universo alternativo de Over the Garden Wall. Nossa, o The Garden World é muito bom, cara. Mano, às vezes você, eu falo assim, meu irmão, mano, vamos maratonar? É tipo, é uma série de quase 2 horas, sabe? Então é tranquilo de maratonar. Então é tipo, vamos maratonar, maratona aqui, legal, e acabou. Ele é possuído pela besta, o demônio do desconhecido. Ele surge quando a besta faz uma proposta pro Wirt de fazer com que ele salve a alma do seu irmão, a colocando dentro de uma lamparina. Nesse universo alternativo, ele aceita o acordo e é possuído pela besta, mantendo parte da sua personalidade, porém se tornando mais frio devido à culpa de ter deixado um destino tão cruel e terrível se abater sobre seu irmão. A música dele é Coming Little Children. Fim, o Príncipe Gelado. Ok, talvez esse tenha uma das maiores histórias pra contar. Tudo teve início porque ele é canon, sabe? Então tem história. Quando Finn, em uma linha de tempo já alternativa, foi ludibriado pelo Lich, um ser cósmico ancestral que personifica a morte inevitável das coisas. O Lich convenceu Finn a ajudá-lo a criar um portal para alcançar a Cela do Tempo do Prismo. Finn e seu irmão não biológico, Jake, seguiram ele até a sala para tentar descobrir que era fútil. O Lich desejava a extinção de toda a vida. Em um momento de pensamento impulsivo, Finn optou por desejar um mundo onde o Lich já tivesse sido derrotado. A partir desse ponto, uma nova linha do tempo se desdobrou em uma realidade onde o Finn era um jovem com um braço robótico, vivendo com a sua família e um cachorro chamado Jake. Em um momento difícil, a família teve que Mano, é que faz tempo que eu assisto história de aventura, então eu acho meio estranho, sabe? vender a própria mula, e ao tentar recuperá-la, quando ela subiu em um galho de árvore, o Finn caiu em um buraco, encontrando uma enorme bomba congelada e um esqueleto embaixo dela. O esqueleto, lembrei, do Simon. usando uma coroa de ouro. Esse esqueleto era o Simon, o rei gelado original, que sacrificou a vida para congelar a bomba e salvar o mundo da destruição. Desconfiado da história, Finn tentou pegar a coroa, desencadeando a aparição de uma senhora de 1000 anos. Você vê uma velha com uma 12 do lado de uma coroa, você não vai querer meter no... Não vai querer roubar a coroa de uma velha com uma 12. Mas o Fê é maluco, né? Que ia salvar o Varvar, o Vragrá, alguma coisa assim, um daquela mula. É porque é uma mula, né? Fazer o quê? Não se estão ofendidas, tá, senhor das mulas? Explicou na verdade sobre Simon, mas Finn, descrente, pegou a coroa mesmo assim. Ao tentar vendê-la, ele e a mula foram roubados pela gangue Dash. Mula. Forçados a lutar contra ele, Finn conseguiu recuperar a coroa, mas o líder alertou sobre a aldeia em chamas e a sua casa sendo a próxima. Correndo para casa, Finn encontrou sua família desesperada e a única maneira de salvá-los era usando os poderes da coroa. Ao fazê-lo, Finn adquiriu habilidades de gelo, parecendo com o rei gelado original. Seu cabelo cresceu, ele congelou a sua casa e a gangue que os ameaçava. Ele cresceu também, mas tá bom. Tanto, a bomba subterrânea rachou e explodiu. Ele conseguiu salvar um personagem o cobrindo com gelo, iniciando a própria loucura. Influenciado pela magia Varvar. maligna da coroa, ele ouvia vozes e começou um processo de achar que ele deveria congelar todos para poder salvá-los. No fim, ele congelou o mundo inteiro, mergulhando na insanidade. A música dele é Discord 2019, do Eurobeat. Birthday Mabel. Esse, bem, pra mim é uma das maiores forçações de barra que o fandom poderia forçou a barra pra caramba, cara. Forçaram. Fazer. E me parece claro que as pessoas só queriam que o Beeper pudesse ser acompanhado da irmã. Mas vamos nessa. Mabel mal pode esperar pelo seu aniversário e convida todos que conhece, inclusive seu irmão. Porém, ninguém aparece na festa. Como Mabel adora estar perto de pessoas, ela não suporta ficar sozinha. Como resultado, ela começa a perder a sanidade e dá sua própria festa triste. Eventualmente, ela enlouquece por ficar sozinha e destrói a casa, tacando fogo nela inteira, e se privando completamente de sono até que a festa acabe. Ela finalmente encontra com o Beeper, mas no seu estado mental delirante, ela simplesmente o aceita como seu irmão. Ela aceita que, na verdade, o Bill Cipher que tá possuindo ele é o Beeper normal e é isso. Ela não se importa com quão estranho ele se comporta e ela tá feliz por ele tá lá. Esse AU geralmente é usado como uma continuação pro AU do Beeper. A Mabel se sente extremamente culpada por não ter sido capaz de salvá-lo.
e por isso ela perde sanidade tão rapidamente. A música dela é Pity Party, da Melanie Martinez. É realmente bem forçado. Eu nunca tinha visto a história da Maple, sabe? Da Mabel. Achei realmente... realmente bem forçado. Yvonne Mori. Yvonne Mori, pra quem conhece a série, sabe que ele é canon. Yvonne Mori vem de uma dimensão Igual o filho ali, que é canon. onde ele matou o seu Rick, e antes o transformou em escravo. Não se sabe se essa era ou não a sua dimensão original, ou o seu Rick original. O Yvonne Mori controlou um Rick através de um implante cibernético escondido atrás do seu tapa-olho. O Yvonne Mori pretendia matar o Rick C-137, que é o protagonista da nossa história, e coletar o seu cérebro para obter informações. Ele incriminou o C-137 pelos... Nunca fui de assistir, como diz, o Rick and Morty, então é bom. assassinatos de vários Ricks de diferentes dimensões, antecipando que ele iria até ele pra tentar limpar seu nome, ou pelo menos pra fugir da cidadela dos Ricks. Yvonne Mori montou uma grande instalação para esconder o seu escravo Rick, usando centenas de Moris torturados para esconder as ondas geniais que os Ricks produzem. O Yvonne Mori finalmente ondas geniais, sério? falhou, devido a uma rebelião de uma série de Moris capturados, liderados pelo Rick 137. Quando a cidadela de Rick chegou, eles descobriram que o Yvonne Mori estava controlando seu Rick através de um implante, e eles não conseguiram localizar o culpado, porque ele se misturou com uma multidão de Moris traumatizados que estavam sendo ajudados na hora. Depois que a cidadela foi destruída pelo Rick C-137, eventualmente reconstruída, ele concorreu ao cargo de presidente. Com um discurso convincente, eles venceu as eleições, tornando-se o primeiro presidente e o primeiro Mori presidente na cidadela de Ricks, comandando o governo mais poderoso do multiverso. Ele talvez seja o primeiro Bad End Friend que, em teoria, ficou feliz com o próprio final, e faz o melhor pra aproveitá-lo. A música dele é Toxic, do Two-Way. Demon Marco. Demon Marco é mais uma vontade que o público tinha do que algo que realmente faça sentido com a trama. Loriamente não vai bosta nenhuma. Diferente de todos os outros pontos abordados aqui, sendo que há controvérsias até como ele poderia existir em uma linha do tempo alternativa, no fim, é sempre sobre o Tom possuindo o corpo do Marco. A primeira possibilidade é, durante o baile da Lua de Sangue, o Marco dançou com a Star sobre a luz da Lua de Sangue, fazendo com que as suas almas ficassem unidas por toda a eternidade. É sério que era o Tom que possuiu? Já que é tipo, por ele não ser um dali, o pacto não ia funcionar direito, o universo entregou uma forma pra ele, Tom percebeu isso e ficou furioso com o Marco. Por causa da sua frustração, ele possuiu o Marco. Esse me parece meio besta, porque ele poderia ter feito isso em qualquer momento, e a Star provavelmente não deixaria isso perdurar. A segunda possibilidade seria que Tom assumiu o controle dele antes mesmo da Star chegar no mundo, porque ele viu o potencial mágico do Marco e pensou que ele não estava usando seus dons com toda a extensão que ele possuía. As duas ramificações para essa origem é que o Tom fez um acordo com o Marco ou possuiu a força. Me parece mais viável a ideia de que um contrato aconteceu antes da Star aparecer. Assim ela jamais saberia a real natureza do Marco. O ponto aqui é que ele é o que menos faz sentido nas histórias. A música dele é My Demons, do Star 7, uma das minhas bandas favoritas, a propósito. O personagem faz menos sentido com a música mais legal dela. Star Mil Verdade. Ela aparece pela primeira vez no episódio de mesmo nome. Nesse episódio, a Star se transforma na sua forma de Milberdade, que parece uma grande borboleta roxa. Essa Milberdade é causada por estar perto dos meninos na época em que um ser humano entraria na puberdade. Vários corações roxos crescem na pele dela, perto da presença do sexo oposto. E esses crescem mais conforme a exposição for prolongada. Eventualmente, eles formam um casulo ao redor da pessoa, e quando a pessoa emerge do casulo, ela está na forma da Milberdade. O efeito normalmente passa, ou ele pode nunca mais passar, que é o que acontece nesse universo alternativo. Ele nunca mais passou. A música dela é Dolls, da Bella Porte. Steven Yellow. Esse aqui talvez seja o mais fora da caixinha. Na série original, a Rose Quartz dá a luz a Steven sacrificando sua própria forma física. Nesse universo alternativo, o que acontece é que no lugar dela, a Yellow Diamond que se sacrifica para fazer um experimento. Com todo o amparo das outras Diamonds, ele é criado para eventualmente se tornar o líder de todas, conquistando planetas, até encontrar as Crystal Gems. Infelizmente, elas são derrotadas por ele com facilidade. A música dele é Play With Fire. Frisk Genocide. Parece que é mais tranquilo, tipo, ela é a mais tranquila, tipo, aqui no Brasil não é ruim, cara, ela vence. Pra quem jogou Undertale ou participou do fandom, pode até parecer piada ele ter demorado tanto pra aparecer, mas a verdade é que por sua presença ser totalmente canônica, muito antes da conceitualização de Bad End Friends, ele meio que foi esquecido por ser óbvio. Pra quem não sabe, em Undertale há a possibilidade de você fazer um jogo onde você mata absolutamente todos os monstros das regiões por onde você passa. Caso você o faça, você faz o que chamariam de rota genocida. I reply, mas por que o nome não é Shara Genocida? Basicamente, porque mesmo sob influência, foi o Frisk que foi responsável por matar todos. Então, ele é o personagem incorruptível da história. Só salientando, eu digo o personagem de forma neutra,
já que o jogo Ai, meu Deus do céu. lida com metalinguagem e no fim o gênero e idade do personagem cabe a cada jogador decidir. Sim, A música concordo. dele é Bring Me to Life. Mother Widow. Esse eu fiquei surpresa quando soube, justamente por causa da criatividade do pessoal. Talvez seja o personagem com maior tá. backstory inventada e que mesmo assim possa obter um consenso entre a comunidade. Os eventos, no caso, aconteceram após o final do filme. O final Sim. ruim ocorre quando Coraline não conseguiu se livrar da chave e a porta continuou chamando por ela. Ela não Sim. resiste e volta ao outro mundo. Lá ela encontra outra mãe que estava sozinha e muito fraca após a sua última visita, por não Sim. ter se alimentado. Algum tempo depois, Coraline faz algo que a livra da outra mãe, para sempre. Mas, quando isso acontece, ela coleta a energia restante da outra mãe. Sim. Essa energia transforma Coraline em algo parecido com a outra mãe, mas ela não quis desistir da própria personalidade, então ela só tem o corpo todo transformado. A música dela é Gasoline, da Halsey. E por último, Interessante. mas não menos importante, Velma. Velma é engraçado. Depois de ser uma desgraça em toda a crítica, sendo criticada por praticamente 99,9% da população online, um criador em específico viu uma margem para criatividade. Afinal, a criatividade nasce dos problemas. Com Sim. 10 milhões de views atualmente, o Avocado Animations criou uma justificativa para ter uma adaptação tão ruim, que foi na verdade que o Scooby, que nem aparece durante a série, seria Sim. uma criatura digna de horror cósmico, reescrevendo a realidade toda vez que a Velma se lembrasse de quem ele era, fazendo versões Meu cada Deus. vez piores e piores do que sobrasse com o resto dela e seus amigos. Bem Toda interessante. alegria que depende de coisas Ah, externas se desfaz mais rápido do que palha quando queimada. A ideia de que você só vai ser feliz quando atingir um objetivo vai fazer com que você fique infeliz se você não atingir aquele objetivo. Ir É assim que rumo à funciona. sua felicidade é justamente o caminho contrário a ela. Tendo em vista Sim. que é uma prática inerente estar presente para estar feliz, e todos aqueles que premeditam o futuro de modo incessante são infelizes. Por isso, você nunca deve acreditar que qualquer pessoa que dependa da felicidade é de fato feliz. Os romanos Sim. acreditavam na deusa Fortuna, a qual poderia trazer coisas boas ou ruins independente do seu status na vida. Ela era Sim. imprevisível e não julgava ninguém por dinheiro ou por aparência. Era democrática em sua aleatoriedade, muitas vezes Ou representada você é um rei que vai se ferrar muito, ou você é uma pessoa aleatória que vai se... como uma roda se onde você beneficiar. poderia estar em cima e depois embaixo. Assim como a nossa concepção atual de que às vezes estamos no topo da montanha e às vezes embaixo. Podemos Sim. chamar a fortuna de destino, e todos nós sabemos como o destino é imprevisível. Mesmo a previsão do tempo erra de vez em quando, e até com mais frequência do que É, mais frequente do que parece, mano. Misericórdia, mano. Um dia, tipo, tava falando, vai chamando, a semana inteira vai chover. Ah, que saco, não vou poder sair. Bagulho assim. Na hora que eu olho, semana toda foi sol, mano. Mundo tomando um tiro, mano. Depois na outra semana, vai ter sol, beleza, vou lá. Tá chovendo. queríamos. A natureza do ser humano, na verdade, é tentar prever o destino para que possamos nos preparar para as adversidades e adiantarmos o que temos que fazer. Mas Sim. se observar sua própria vida, você verá que muito pouco do que você quis realmente foi do jeito que você imaginou. Muito do que não esperava aconteceu. Quando temos um Sim. sonho, seguimos ele com todo o nosso coração, mesmo que sejamos apenas amadores e não profissionais. Seguimos em Exatamente. frente com a esperança de que um dia realizaremos aquilo que desejamos. Rezamos aos deuses para que eles nos deem o que pedimos. Fazemos boas ações Oh, Deus. para que o destino nos recompense. Nos esforçamos para ter o melhor da nossa vida conforme imaginamos. Mas a Sim, realidade é que não importa o esforço. A aleatoriedade da vida é quem define o que vamos receber ou não. Quantos bons já não morreram nas garras da fortuna buscando pela felicidade? Ou mesmo aqueles que realizaram seus sonhos, quantos deles já não perderam tudo o que conquistaram? Não por culpa dele, mas por culpa desse mesmo destino que dá e tira quando quer. Somos humanos reinados pelo medo. Temos medo de não conseguir. E quando conseguimos, ficamos com medo de perder. Me diga como algo tão sólido como a felicidade pode ser construída em uma base tão frágil que é a fortuna. Viver é realmente perceber que nem sempre vai ter o que você quer e realizar suas expectativas, mas sempre vai Sim. ter a oportunidade de focar naquilo que não depende do que você quer. Se pouco da vida é como queremos, nos resta desfrutar daquilo que temos em nossa mesa. Mas existem os humanos, que ao sentarem na mesa do restaurante, preferem ver a comida da mesa ao lado do que comer a sua própria. O seu Quem é a pessoa que faz isso, mano? Misericórdia. sonho não pode te prover felicidade eterna, mas apenas satisfação momentânea. Depender do destino é depender da morte da própria alma.
comer apenas aquilo que lhe servem e não aquilo que você cozinha. Muitas vezes não atingiremos os nossos objetivos e vamos ter que abrir mão de sonhos e expectativas que queríamos desde nossa infância. Mas não há vergonha em abandonar aquilo que te causa mais mal do que bem. O único modo de ser feliz de verdade é fazendo com que tudo aquilo que te foi apresentado seja também o seu objetivo. Perder um sonho é assustador, mas não é insuperável. O destino tira os seus objetivos e as suas expectativas de você, mas ele nunca pode tirar aquilo que ele nunca te deu. Por isso, a única forma de escapar da fortuna é criando e sendo o seu próprio objetivo. Ela nunca poderá tirar de você a felicidade que você mesmo criou, enraizada na sua alma e a partir da sua própria conduta. De cada falta de esperança, de cada quebra de expectativa, de cada obstáculo que se apresente no nosso caminho, devemos lembrar que ainda é o caminho. Aquilo que atrapalhou a vida não deve ser encarado como um mal, mas como um instrumento para lutar contra os males. E a lista pode parecer Muito bonitinho, mano. praticamente infinita, pois basta você pegar um personagem em um momento crítico de sua história e fazer com que ele não tenha sorte naquele dia. Sim. No fim, em termos narrativos, quanto mais humano o personagem parece, mais gostável ele se torna para o público, pois ele apresenta nuances de identificação. De uns tempos pra cá, não se criam mais Supermans ou madrastas da Cinderela, justamente porque um personagem que é de um jeito, só porque ele nasceu assim, sem uma motivação plausível, mostra uma incompetência do escritor em criar um personagem identificável, a menos que isso seja usado como um recurso narrativo, tipo uma força esmagadora para oprimir o protagonista, ou um alívio cômico debochando da própria natureza de contar histórias. Como eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, você mesmo é o protagonista da sua história e o coadjuvante de incontáveis. Você que se acha uma pessoa boa pode ser, sem querer, ou até intencionalmente, vai saber, o antagonista ou o vilão da história e da vida alheia. Em Bad and Friends, a pergunta do Coringa lá do começo do vídeo é respondida: eu gosto desse universo alternativo porque pela fantasia ele simplifica a realidade, a torna mais divertida. Na minha opinião e experiência de vida, não é isso que acontece. Existe muita pressão colocada, principalmente em adolescentes, sobre qual carreira eles vão seguir, como se uma escolha num vestibular fosse decidir toda a trajetória de vida deles, quando na prática isso tá bem longe de ser verdade. Com certeza, tá bem longe, cara. Tem vezes no médio. Minha mãe quer que eu faça faculdade, eu vou tentar fazer. Vou ver se eu consigo botar alguma coisa que me interesse. Eu vou tentar fazer curso de programação, porque eu quero tentar criar o meu joguinho, e é isso. Esse é o meu planejamento do futuro. Eu devo conhecer no mínimo, e sem exagero, 200 pessoas que trocaram de curso pelo menos 2 vezes. Eu entrei numa faculdade de licenciatura em ciências, e fui pra pedagogia, querendo trocar pra editoração. Acabei fazendo uma iniciação científica, e hoje eu pesquiso até... Isso sem falar que eu tenho um canal de... artes no YouTube. Essas escolhas não foram feitas em um dia que deu errado ou que deu super certo. Sim. Foi uma trajetória, entende? Todas essas mudanças. Minha personalidade, meus gostos, minha vida toda foi e voltou tantas vezes. Eu tô meio assustado porque tá dando essas De formas novas e velhas, que eu acho que é infantil acreditar que uma escolha é capaz de alterar todo o seu futuro. Não é uma resposta errada ou briga que você teve com seu ex. Sim. Não é uma rua que você resolveu cruzar. Enquanto você tiver vida, tudo são acúmulos de escolhas. E não uma única que vai te reger. Não é o dia que você se matriculou na academia que importa, mas todos os dias que você decidiu ir e tentar um pouquinho. Nessas histórias de Bad eu vou tentar, mano, misericórdia. Friends, o título encerra as coisas. É o fim ruim da história. Mas a verdade é que esses personagens, assim como você, não têm um final a menos que o autor mate eles. Eles continuam vivendo. E mesmo assim, mesmo que as ações que eles cometeram não sejam reversíveis, não dá pra chamar de final ruim se a vida continua. Não dá pra dizer que eles são menos protagonistas se eles continuam sendo donos de sua própria história. Eles podem não ser mais vistos como heróis, mas eles ainda são donos daquilo que eles têm. Podem se encontrar curas, quebrar maldições, e a minha solução favorita. Eles podem aceitar o que aconteceu, aprender a viver com isso e buscar a melhor vida possível a partir de agora. Eu sinto que uma abordagem como Bad and Friends pode tanto reforçar para uma pessoa que tá numa situação negativa, quanto dar um empurrãozinho para que ela possa superar eventos. Eu passei por muitos traumas, bem novinha na verdade. Coisas que me marcaram e parecem ressoar até hoje em momentos de conflito e dor. E se serve de algo... Eu também, então eu tenho umas coisas assim. É que eu posso afirmar que um momento ruim não te define. Vários momentos ruins não te definem. O que te define é o que você escolhe todos os dias fazer daqui pra frente com o que você tem. Não sonhar com um salvador, mas você ser o seu salvador.
você ser o seu protagonista. Anti-heróis geralmente têm vidas miseráveis porque eles não conseguem seguir em frente mediante das injustiças que aconteceram. Você não precisa ser um anti-herói da sua vida. Você pode ser um herói um dia de cada vez. Seja usando toda a sua força pra levantar da cama e tomar banho. Seja dizendo algo legal pra alguém. Nem que esse alguém seja você no espelho, com um passo de cada vez. Você pode se tornar mestre dos seus monstros imortais, ao invés de tentar cegamente matá-los todos os dias. No final, Bad End Friends acaba mostrando pra gente que mesmo que os autores tenham colocado um ponto final nas histórias, os personagens continuam. Os autores podem ter dito, esse é o final e você vai ser infeliz pra sempre. Uma comunidade inteira de artistas se juntarem pra desenhar a infelicidade alheia. Mesmo assim, eles deram um jeito de, apesar de tudo, encontrar amigos que compartilham dores e dão um jeito de se divertir juntos. É uma dicotomia tão triste que chega a ser engraçada pra mim. É engraçado porque parece com a vida. E claro, como esse é um conceito tão apelativo ao ser humano, óbvio que todo mundo que cria histórias vai eventualmente criar uma versão negativa sua. Porque esse paralelo está em nós o tempo todo. No fundo, você sabe a verdade. Não é que você é puramente bom o tempo todo e as coisas te corrompem ocasionalmente. Você não é claro e as trevas às vezes te dominam. Você tem nuances. O seu ser é colorido e dominado por momentos de raiva, frustração, ódio, alegria, felicidade. E no fim, o que importa mesmo são as suas pequenas escolhas acumuladas ao longo do tempo. Claro, isso deixa as histórias mais chatas, né? Saber que todos os personagens têm nuances e que eles podem ser protagonistas das próprias histórias. E o que de acho eu devo fazer agora com a playback? Bem, você pode só calar a boca e me deixar tacar fogo no parquinho, né? Não, claro que não. Você é só um impulso. Algo que aparece como uma piada ocasional. Só uma piada. Sim. Óbvio que eu sou uma piada. E às vezes eu ganho. Porque toda piada tem um fundo de verdade. Não tem problema, porque a longo prazo, você sempre vai ter menos vitórias do que eu. E eu escolho, todos os dias. E bem, Mano, o que tá acontecendo era isso que aí, eu tinha mano? pra falar sobre Bad End Friends. Se você gostou do vídeo, por favor compartilha com um amigo. E se quiser me pagar uma Gostei. coxinha pra eu fazer vídeos alimentado e feliz, considera doar no meu Pix. Ou não faz nada. Ou não faz nada. Absolutamente nada. Ah, meu E Deus do deixa céu. ela gradativamente cair no desespero. Ignora, é só piada. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei... Eu não sei porque eu me senti... Muito bom o vídeo. Gostei bastante. Eu não vou conseguir pagar uma coxinha pra ela, porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma coxinha pra mim. Sim, gente, eu empobreci. Se eu trabalho, recebo e fico pobre no dia seguinte.